Quanto tempo! Um ano atrás, sem fazer esses depoimentos que eu faço. Faz um ano que eu não faço, né, nenhum vídeo. Hoje é dia 5 de março de 2024. Então, imagine, um ano quantas águas rolaram, né? Então, o depoimento tá bem recheado, mas eu não sei se eu vou abordar tudo aqui. Não estou mais na cidade de Floraí, Paraná. Estou toda inchada, porque estou prestes a ter bebê. Talvez ela possa nascer até amanhã, vamos ver. Minhas mãos estão inchadas, meus pés, enfim. Estou grávida de uma menina, que vai se chamar Rafaela Letícia. Eu engravidei morando ainda na cidade de Floraí, no Paraná. Mas eu já voltei para São Paulo, próximo dos meus pais, da minha avó. Eu voltei no meio de outubro, no mês de outubro. Voltei para São Paulo e posso falar para vocês que eu vivenciei experiências assim incríveis, né? O vídeo anterior eu falo sobre fechamento e abertura de ciclos. E para mim o ciclo de Floraí hoje eu entendo que se fechou. Fui para Floraí não para tentar a vida, não para construir algo material ou familiar ou emocional, com esse objetivo, né? Não foi bem dessa forma que aconteceu. O objetivo da gente ter ido de Floraí foi questão familiar do meu esposo com relação à mãe biológica dele. Tava dando uma série de problemas lá, e o meu esposo foi convidado, né? Convocado a tentar fazer o que ele poderia fazer pela mãe dele. Só que o que ele conseguiu fazer não é exatamente o que ele gostaria de ter feito, né? Porque ela tem diversos problemas psicológicos, tem uma personalidade extremamente difícil. A guerra lá foi muito grande. Eu falo guerra porque foi um abalo de estrutura mesmo, emocional. E nos vídeos anteriores eu estava falando a respeito do meu emocional, né? Com a morte com o falecimento do meu irmão, o meu emocional já não estava muito bem e ficou muito pior. Ficou extremamente pior. E, gente, e lá no Paraná, assim, lá em Floraí especificamente, eu tenho medo. Muitas pessoas amam, né? Muitas pessoas não têm medo, mas assim, eu tenho um pavor, né? Medo ainda é pouco. De sapo. E lá tem, pra mim não é sapo, são cururus, né? Eu morei em 2 casas lá. Em uma casa, o sapo era gigante, tipo, chegava a ser do tamanho de um gato. E em outra casa, eu falei assim, nossa, aqui eu não vou ter problema, né, com sapos e tal. Com cururu eu não tive problema nessa outra casa que eu morei, mas eu tive problema com rã. Aí pra mim é tudo a mesma coisa, bota tudo no mesmo pacote. E olha, a rã subindo pela minha janela da cozinha. Aí eu ficava lá tapando os vidros lá, todas as brechinhas com pano de chão, tudo que eu achava. E eu já grávida, né? Aí, sabe aqueles filtro de água, né, que a gente tem? A parte de baixo é barro e aí tem o de cima, o galão, né, que encaixa, que aí a gente coloca a água da torneira mesmo usa o filtro e enfim. E aí eu fui inventar de limpar um dia embaixo, na parte de barro, né, do filtro, e uma rã lá dentro. Como entrou, não se sabe, entendeu? E ali foi um pavor. Olha, eu falo, a minha bebê, ela é forte. Porque foi muito estressante, foi muito susto, foi muito nervoso. Mas também teve coisas boas sim, né? Não posso negar. A paisagem de lá é incrível. Eu nunca vi céu tão lindo como vi naquele lugar.
Parece que era pintado assim à mão, sabe? Os quadros. A cidade bem cuidada, as praças, a questão de segurança não tem nada a ver com a segurança daqui. A gente andava falando no celular à noite, de dia, ia para as praças para brincar, as praças muito bem cuidadas para as crianças, sabe? Nada quebrado, a grama totalmente aparada, um lugar muito lindo. Mas, enfim, eu não consegui ficar longe da minha família. E o sol escaldante de lá, gente, me prejudicou bastante. Principalmente nessa gestação. Na segunda casa que eu morei foi uma casa de telha. Meu esposo ficava até jogando água na telha para ver se dava uma refrescada. Porque realmente era muito calor. Eu cheguei aqui em São Paulo com uma das minhas pernas arroxeada, avermelhada, muito inchada. Muito inchada. Aí tava com suspeita de trombose. Fui no hospital. E aí foi identificado que tratava-se de uma celulite provocada pelo calor intenso. E aí eu tratei tudo, fiquei bem, e etc. Então, assim, resumão, né? Fora o estresse que tinha a lidar com os problemas ali pessoais, familiares, né? Que a gente teve que enfrentar. E judicial também. Judicial por quê? Porque a gente teve que optar pela justiça para tentar lidar com um conflito existente por conta da mãe biológica do meu esposo, por questões de medicamento controlado, por questões de confusões, desobediências, esse tipo de situação. E uma coisa maravilhosa, assim, que eu carrego no meu coração e eu amo de paixão, foi a questão da igreja. A gente saiu daqui sem igreja, chegamos lá e oramos muito a Deus para Deus preparar um lugar para a gente ouvir a palavra, né? Adorá-lo. Porque a gente tem essa necessidade, né? De estar no meio do povo. Enfim. Porque, assim, a gente entende que a igreja é um corpo, né? E cada pessoa faz parte de um membro. E para se tornar um corpo, tem que estar todo mundo juntinho, adorando o Senhor em um lugar. Não é placa que eu tô falando, não é religião que eu tô falando, enfim. E aí a gente encontrou lá uma igreja, Assembleia de Deus Missão. As pessoas, os pastores lá, as irmãs, o ciclo de oração, as crianças, o ministério infantil, os jovens, gente, assim, nos abraçaram, nos cuidaram. No Instagram, antes de vir, eu até postei. Eles me abençoaram com uma cesta gigante de tanta coisa pra minha bebê. Assim, foi o meu abastecimento diário, sabe? Foi um bálsamo, um alívio, um consolo, uma alegria, uma bênção. E eu também cheguei a ter oportunidade de trabalho lá, que eu sou muito grata por isso. Nada a ver com a profissão que eu estudei, né? Que eu me esforcei durante 4 anos de faculdade, etc e tal. Mas o que eu aprendi naquele lugar foi muito mais assim que isso. Eu conversei com muitas pessoas naquele estabelecimento que trabalhei. Realmente bem piores, com história bem piores do que a minha, estados emocionais muito pior do que o que eu me encontrava ali, enfrentando coisas, sabe, que a gente nem sonha, que a gente acha que a gente tem problema. Mas ali do nada começavam a trabalhar, inclusive um homem muito bem, assim, posicionado na sociedade, conversa muito bem, sabe, sem problema financeiro. Começou ali a conversar ali comigo e ali eu comecei a entender tanta coisa, gente. Tanta coisa. E assim, depressão não tem idade. Depressão não tem sexo. Depressão ansiedade. Essas doenças assim, de emocionais, principalmente, que tá acontecendo hoje em dia.
É algo muito sério e que a gente tem que olhar com carinho, sim, com atenção, porque a gente não sabe como a pessoa tá por dentro. O sorriso pode estar aqui, a gente pode trabalhar normal o dia inteiro, a gente pode fazer todas as nossas atividades rotineiras, mas só Deus e a gente sabe como a gente está por dentro e o que a gente pode vir a cometer contra nós mesmos, uma situação de pressão, né? De tristeza, de angústia. Então, eu vou fazer um outro vídeo para isso não ficar tão longo, mas em resumo foi isso. E vou fazer outro vídeo. Já deu 10 minutos aqui, já tá ótimo.